Boa noite, entrevista coletiva com o técnico Léo Condé, que junto com a equipe do Vitória venceu na segunda rodada 3-0, após um 3-0 contra a Ponte Preta, 3-0 agora contra o ABC fora de casa. Léo, faça uma análise do jogo. O jogo que a gente venceu por 3-0, mas foi um jogo complicado, né? No primeiro tempo a gente tinha que marcar bem o ABC, eles jogam muito bem aqui no Frasqueirão, a gente conseguiu marcar bem, trucar, tirar as principais jogadas deles. É claro que eles chegaram nas duas oportunidades. O Lucas foi muito bem, mais uma vez, fez uma defesa muito importante ali no momento decisivo do jogo. E a ideia era no segundo tempo soltar um pouco mais a equipe. É claro que a expulsão colaborou bastante, a gente usou, né, por estratégia no intervalo do jogo ali de rodar, circular um pouco mais a bola na volta do segundo tempo, tentar desgastar a equipe deles, para que no final a gente aproveitasse possíveis espaços. A gente conseguiu fazer isso bem, conquistamos aí uma vitória de 3-0, uma vitória muito importante para esse início de competição. Léo, Marcelo Góes do site Arena Rubro Negra e Rádio Sociedade da Bahia pergunta: Léo, boa noite, parabéns a você pela primeira vitória fora de casa. Para você, qual foi o fator determinante para essa vitória tão importante longe de Salvador? Um pouco de tudo, é difícil apontar um fator. Primeiro, a equipe entrou muito concentrada, os jogadores mais uma vez se empenharam muito, não deixou o ABC jogar. A partir do momento que eles tiveram a expulsão, a gente passou a ter mais posse de bola, usamos por estratégia não oferecer o contra-ataque para eles, ficamos, circulamos a bola e a tranquilidade da equipe, principalmente no final do jogo ali, de aproveitar, as chances que a gente teve. Agora vamos para mais uma pergunta de Tássio Caldas da Rádio Acesso. Hoje você teve uma baixa de última hora com a ausência de Giovanni Augusto. Até que ponto isso influenciou na estratégia do jogo e o problema dele preocupa? Giovanni é um jogador importante, ele é um autêntico 10, já falei isso em alguns momentos, mas a gente vem trabalhando ao longo da semana alternativas. O Thiago é um meia de movimentação, entrou muito bem na última partida, a gente fez a opção dele exercer essa função e precisava de um jogador com essa característica no jogo de hoje. Foi muito bem, depois o GG no segundo tempo também exerceu essa função. Agora é esperar o departamento médico, para ver a gravidade da lesão. A princípio não deve ser nada tão grave, foi passado para a gente. Outra pergunta de Tássio Caldas: o que falar das estreias do Mateuzinho e do Matheus Trindade, e também do desempenho de Léo Gamalho, que fez 2 gols e estava sendo muito criticado pela torcida nos últimos dias? O Mateuzinho foi muito bem, foi pouco tempo no campo ali, mas foi um jogador decisivo, é um jogador que tem um drible, tem 1 contra 1, um jogador que causa desequilíbrio no adversário, conseguiu fazer boas jogadas ali na reta final. O Léo é aquele jogador definidor, teve tranquilidade para bater os pênaltis ali, e é um jogador que a gente conta muito com ele ao longo da competição. Fábio Almeida do Ben News pergunta: Léo, parabéns por mais uma vitória. A vitória demorou a chegar, com perigo, mas com GG e Mateuzinho tiveram sua válvula de escape na ausência do Giovanni Augusto. O adversário fechou bastante ali, compactou bem as linhas na frente da área. A gente tinha que ter um pouco de paciência para tentar abrir a defesa deles. No início do segundo tempo a gente teve um pouco de dificuldade, mas depois foi conseguindo obter esses espaços. Eduardo Serra pergunta 2 coisas. Primeiro, sobre a saída de Camutanga para a entrada do João Vitor, e segundo, ele faz uma análise. O Vitória é o único time até agora sem sofrer gols na competição. Na sua opinião, quais ajustes foram feitos na intertemporada para que essa solidez defensiva fosse criada? Bom, o Camutanga passou mal no intervalo, por isso a mudança na entrada do João. E eu acho que a questão de não sofrer gols nesses 2 jogos, a gente conseguiu ajustar a equipe, compactar mais a equipe. Não só o setor defensivo, como os jogadores de frente também colaborando e ajudando no ajuste defensivo como um todo. PV Araújo, do Portal à Tarde. Léo, primeiramente, parabéns pela vitória. Gostaria de saber sobre a situação de alguns atletas que ficaram em Salvador: Tredes, Diego Torres e o Wellington Ney, que não foram relacionados para o jogo de hoje. Você pode falar a situação desses atletas? Temos 35 atletas no elenco, só viajaram 20, ficaram 15 em Salvador. Vai ser uma rotina normal, dentro da estratégia que a gente adotar, entender para cada jogo, em cima da semana de treinamento. Para finalizar, Reinaldo Oliveira gostaria que explicasse a saída de Zé Hugo, um dos poucos atletas do elenco, com 1 contra 1 para a entrada de Rafinha. Bom, o Zé Hugo é um jogador que tem um drible, precisa de espaço, e eles estavam dobrando a marcação em cima dele ali. A gente fez a opção do Rafinha entrar, ficar mais próximo do Léo Gamalho e abrir o corredor com o Marcelo. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé.